Solução. 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 Deus abençoe nossas palavras, que a gente possa ser um instrumento para levar coisas boas para quem está assistindo e ser uma ferramenta nesse planeta. Vamos lá. Pode ir? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael Regis Somera. Estamos aqui no programa Por Mais Soluções para você que tem uma pequena empresa, trabalha aí numa pequena empresa ou quer ter uma pequena empresa, quer ter uma empresa, e esse programa foi feito para você. O nome Por Mais Soluções é porque é uma maneira que a gente tem de retribuir, trazendo soluções para as pequenas empresas que todos os dias resolvem problemas do dia a dia das cidades, né? A gente sempre usa um exemplo que as pequenas empresas elas são geniais no que fazem, né? Então eu vou dar um exemplo diferente hoje. Imagina um piloto de Fórmula 1, fala um que você gosta aí. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Não, Ayrton Senna não vai dar porque ele não é mais o... Mas vamos pegar o Lewis Hamilton aí, tá no auge. O Lewis Hamilton é um gênio dirigindo, concorda? Lá pilotando lá. Só que ele chega na casa dele e a água da piscina dele, deve ter piscina lá, Deve ter uma piscinona, né? Deve ter uma piscina, tá suja. Ele olha e fala, e nessa hora, gênio é o cara que cuida de piscina e limpa a piscina. Ou seja, mudou, né? O PhD de Harvard, a hora que precisa educar a criança, a pedagoga é a genial lá, a escolinha aqui. Então a gente entende que esse papel muda. E a ideia do programa é o quê? É sempre trazer um problema que as pequenas empresas vivenciam, né, e discutir ele, de preferência, além da nossa equipe, aqui está, com um empresário que vive isso todos os dias e com um especialista que ajuda os empresários a lidarem com essa situação. Então hoje nós estamos bem acompanhados aqui, daqui a pouquinho eu vou falar das feras que nós temos aí, né, Fê? Muitíssimo. Mas assim... E esse programa é um oferecimento da Solutudo, né? Que é uma empresa que ajuda pequenas empresas a mostrarem as suas soluções. A gente costuma brincar que tem uma frase que diz assim, ele aprendeu tanto de marketing digital que o negócio dele quebrou. Aí você fala, como assim? Porque o marketing real é o que vale. Né? Então a Solutudo ajuda, cuida do seu negócio que a gente ajuda ele a ser encontrado na internet, no digital. Então já fica o convite para você se inscrever na Solutudo, se cadastrar gratuitamente lá para você ajudar a sua empresa a encontrar clientes. Se inscreve aqui com a gente se você está vendo esse programa pelas redes sociais. Se você está vendo pelo Spotify, também segue a gente. Se você está vendo pela TV, saiba que semanalmente nós vamos estar aqui. Beleza? Deu para entender o programa aí Por Mais Soluções da Solutudo aí? Tudo alinhado. Então, beleza. E todo programa, como eu disse, a gente traz um problema em cima da mesa, né? Essa mesa não tem problema, vocês podem ver aqui que nós estamos bem servidos, né? Então, e pode pegar no meio do caminho. Só deixa longe do Felipe. Deixa longe do Felipe, senão ele não vai deixar para vocês no final. Mas o problema de hoje é qual, Bia? Bom, Rafa, antes de falar dos problemas, eu vou falar de alguns dados, Perfeito. né? Segundo uma pesquisa, o Brasil ocupa o segundo lugar de trabalhadores com burnout. Então, Burnout, depois nós vamos pedir para o especialista. Mas burnout, se você não sabe o que é burnout, é pifou. Estressou tanto que pifou. Esse número é dos brasileiros em geral, mas imagina quem tem uma pequena empresa. Além do trabalho, né? Não tem para quem deixar, né? Sim, perfeito. Sim. E tem outros números, Em 10 anos, o número de funcionários que buscaram auxílio psicológico aumentou em 250%. É um número muito grande. Então, e o funcionário buscou, o empresário teve que segurar o rojão. É muita coisa. Então ele também, tá por tabela, pirando. foi perfeito. E 53% das empresas ainda não incentivam práticas para aliviar o estresse. Práticas psicológicas, de meditação. Tem muitos meios de fazer isso, né? Agora a questão é, se a empresa ainda não sugere, imagine o dono. Né? Imagine o cara que está tendo que segurar o rojão. E qual é o tema de hoje? E o tema de hoje é como controlar o estresse. Tenho uma empresa e não consigo desligar. Mas isso não deve acontecer, não. Pegou Será? agora, hein? Não deve. Você já viu alguma coisa dessa, Val? Agora Não, pegou, hein? Isso não existe, ter uma empresa e ficar estressado, não dormir, essas coisas. Não, acho que não rola, não. Rafa, imagina, o pessoal que tá acompanhando a gente aqui na televisão, domingo de manhã, falando, eles vão falar de estresse agora. Hoje, eu vou mudar de canal. manhã, é pra melhorar, já tá segunda-feira. Você não vai Fê, mas pode ser que a estressado. pessoa não tenha dormido, então ela vai querer assistir até agora. Pode ser. Ela varou a noite aí. Pega um chazinho e bora
E Fê, bora quem que relaxar. nós temos hoje para participar dessa conversa com a Olha, gente aqui, né? Eu tô vendo... O tema é complexo. Como controlar o estresse? Eu tenho uma empresa e não consigo desligar. E quem nós convidamos para entender um pouquinho dessa realidade? Um empresário e um especialista. O empresário é o Aldinei Machado da Silva. Ele tem um supermercado há mais de 20 anos. Então você imagina... Confere. Você imagina quanto esse rapaz já não se estressou. Se estressou muito, Aldinei? Bastante. Já Bastante. rolou, já? Rapaz, hoje falam que ele encontrou na pescaria uma calma aí. Mas calma que daqui a pouco a gente vai Porque você conversar. me convidou, vai hein? conversar. Tem mais. Tem a Pô. trilha. Trilha? 4x4. Aí nós vamos 4x2. Ó, Aí então, nós vamos gente, lá. você que é um empresário que se estressa muito, nós estamos aqui com o empresário, o Aldinei daqui a pouco vai falar, mas ele encontrou caminhos para combater o estresse e para o negócio continuar Quantas crescendo. pessoas trabalham com você hoje, Aldinei, lá? 45 colaboradores. 45. Ai, Isso 40. me irrita um pouco, Aldinei. Já vou falar já de cá, porque tem cabelo ainda, cara. Isso. Mas tudo bem, eu não vou agredir, não. Vai. E quem vem junto nessa barca conosco é o Valdemir Gabriel. Valdemir é consultor empresarial e, ó, já formou sabe quantos líderes aí no Brasil? Chuta um número aí. Eu não sei na totalidade, mas eu sou de um deles, porque já estive lá vendo a aula deles e recomendo, e ele sabe disso. Mais de 30 mil líderes. Meu Nós estamos aqui, ó, 30 no estado mil. de São Paulo, no interior, tem cidade, às vezes, que Esse não homem tem tem que andar 30 com mil escolta, habitantes. pra ele continuar fazendo o trabalho dele aí, de todo jeito, né? Enfim, é um especialista que já impactou na vida de muita Perfeito. gente e um empresário que sabe alguns caminhos aí, tem muito a somar. Então a conversa nossa tem um tema interessante e algumas pessoas aí para trazer combustível para essa conversa. Sejam bem-vindos. Você, Aldinei, anda muito estressado ou aprendeu a controlar isso? Cheguei no nível harder, que nesse momento eu me encontro no melhor momento da minha vida. Verdade. E você já teve momentos difíceis? Estressantes. É. Passei por muitos estresses para chegar aonde cheguei. Então nós vamos ter conteúdo para falar disso. Lenha Que pra vitória, queimar, hein, cara? hein? Que vitória, porque olha, ô Val, você já viu muito empresário que às vezes chega no final da vida e não encontrou o que ele encontrou, né? Então não é comum, às vezes, o empresário falar, encontrei o caminho. Às vezes tem gente que vai até o final se estressando. 99% dos empresários hoje não chega aonde o Aldinei chegou, principalmente no meio que ele trabalha, que é rede de supermercado. Meu Deus. É muito Com forte. tanta rede com tanta forte rede aí, né? Forte e é onde tem muito estresse, pessoas e é muito Rotatividade. rotatividade. Só que o caso dele, por exemplo, ele deve trazer no melhor momento como ele faz para segurar o pessoal dele. Pra segurar o rojão, né? Como a gente diz, né? Exatamente. E você trabalha desde quantos anos? Comecei com 11 anos de idade, no condomínio onde eu moro hoje. Minha mãe passava roupa e eu fui convidado ela é diretora do colégio Nossa Senhora Aparecida de São José dos Campos. São José dos Campos. Isso, Lembrando, né, que exatamente. o Aldinei é de São José dos Campos. Isso, natural de São José dos Campos. Aí minha mãe passava roupa para ela e ela chamou minha mãe e falou assim, eu tô precisando de um jardineiro na minha casa e uma pessoa para cuidar de piscina. Oi, eu dei o exemplo da piscina Que aqui, não legal. foi proposital, hein? Exatamente. E aí ela pegou e me chamou e falou assim, filho, a dona Ilka tá precisando de uma pessoa lá para cuidar da piscina e do jardim. E eu falei para ela que você tem condições de fazer isso, porque você ajuda o seu pai aqui em casa, você ajuda no mangueiro, né, tirar o leite, o Sim. retiro, e você consegue. E aí eu aceitei o desafio da minha mãe, né? Que legal. Com 11 anos. Com 11 anos de idade. Eu fui cuidar desse jardim da Dona Ilka, que existe até hoje, no qual hoje no condomínio onde eu estou morando, que é um dos melhores condomínios de São José dos Campos, Caramba. né? E aí aceitei o desafio, cheguei lá, Dona Ilka, o que a senhora quer que faça? É para limpar a piscina, cuidar da piscina e cuidar do meu jardim. E eu fazia com tanto carinho aquilo lá que para mim era uma coisa natural dentro do que danja, né? Meu pai tinha um retiro de leite, tinha esterco. Chegava lá, estercava as plantas, né? E aí cuidar da piscina. E fiz isso por um bom tempo, até que recebi um convite para trabalhar no Mercadinho dos Freitas. Inclusive era um amigo da gente lá, né? Meu pai recebeu esse convite para comprar. Meu pai no momento não tinha condições, mas ele tinha uma casa e o cara pegava a casa dele no Jardim Satélite. E aí acabou que não deu certo. Meu pai ofereceu para esse amigo que tinha acabado de aposentar da Embraer. E esse amigo aceitou e foi. E trocou a troco de uma casa lá. E começou os trabalhos dele lá. E aí ele me chamou.
Falou assim, olha, eu tô precisando de empacotador no mercado e para colocar mercadoria lá, você aceita? Né? Chama Mercadinho Freitas mesmo, bairro dos Freitas. Aí aceitei. Fui lá, fazia tudo com muito carinho e fazendo o meu melhor sempre, né? E não imaginava que um dia ia comprar dentro do condomínio onde eu estou hoje, morando, uma casa, onde iniciou todo esse trabalho. Caramba, cuidou do jardim que é seu, vamos dizer assim. Que bonito. Praticamente 3 casas depois. Meu Que Deus, legal. até arrepiou, Eu cara. trabalhava, mas eu nunca imaginava. Trabalhava no condomínio lá, mas voltando na história, né, de lá, e eu não imaginava que um dia ia ter uma casa dentro daquele condomínio. Né? E é assim, né? Hoje eu posso falar para vocês, e sempre vou falar, né, porque eu honro e respeito muito a minha família, meu pai e minha mãe, né, no qual eu tenho hoje 5 irmãos, né. O mais velho, que faleceu faz 22 anos, era paralítico de nascença. Ele tinha a cabeça bem grande, né, as pernas e braços dele era tudo dessa grossura aqui assim. E queria contar um pouco da história do meu irmão, porque faz muito sentido para mim, né. Hoje eu sei imitar o Pato Donald, porque ele gostava muito do Pato Donald no passado, né? Você sabe que você não vai sair daqui sem isso, né? Hoje, depois dessa fala, No final? em algum Tá momento, bom, no final, nós tranquilo. vamos... Isso. E aí o meu irmão nunca foi na escola. Viveu 27 anos aqui na Terra, certo? Mas ele sabia ler e sabia escrever. Pra você ter uma ideia, ele nunca tomou um copo de água. Meu irmão viveu aqui os 27 anos na Terra e nunca bebeu um copo de água. Quer saber mais? Nunca comeu arroz e feijão. Antigamente, lá no Mercadinho, que tinha no Alto da Ponte, que é muito famoso, chama Mercadinho Alto da Ponte. Né? Nós falamos Mercadinho do Seu Dito, hoje é a 6ª geração já nesse mercado. E o meu irmão ia com meu pai, ele subia numa Brasília vermelha que meu pai tinha, sentava lá na Brasília vermelha e chegava até lá, descia próximo da calçada e ia gatinhando lá na prateleira, pegava aquelas caixas de bolacha Maria de 3,5 kg que existia, né? Vocês nem conhecem, vocês são tão novos. Obrigado, viu? Infelizmente eu conheço sim, tá? Eu não conheço mesmo. Eu adoraria eu falar conheço. que não, mas eu vou ser sincero. 3,5 kg a caixa de bolacha Maria. Sim. Dava por 30 dias exato. Meu pai fazia uma compra por mês. Aí ele comia de manhã quando acordava, tinha vontade, ia lá, comia 2, 3 bolachas daquela lá, passava o dia. Aí ele pedia para minha mãe, não todos os dias, um copo de café com leite. Tomava um copo de café com leite e era aquilo que ele passava. Meu Deus. Não comia arroz, não comia feijão. Daí a gente não tinha o costume, né? Porque o único costume que tinha aos domingos na casa do meu pai, por ser na roça, né? Matava uma galinha caipira e a minha mãe fazia o frango dar 16 pedaços. Porque contando com a minha mãe e meu pai, né? E o meu irmão que não comia, mas mesmo assim a minha mãe fazia. 8 pedaços no almoço e 8 pedaços na janta. Quem comesse 2 no almoço não tinha pra janta. Não. Carne nós não sabíamos o que era carne. Sim. Por mais que meu pai tinha, né, condições de ter os bezerros, a vaca dele lá, mas não tinha carne. E ele, tipo assim, ele fala até hoje, se ele vê matando um animal, uma vaca, alguma coisa assim, ele não come, meu Sim. pai. E meu avô fazia isso muito no passado, Sim. né, que é o pai do meu pai. Legal. E eu acho que tem um ponto, né, Aldinei, assim, já trazendo um pouquinho desse tema, né? Quando a gente reclama do que a gente tem, né? A gente não aceita aquilo que a gente tem. O problema que está conosco, né? Tem um problema com você. Senão, aquela resistência em aceitar o problema, ela é uma das causas de toda a resistência que faz a lâmpada acender, mas também faz pifar às vezes, né? Exato. Quando você tem uma referência do que é problema, do que é desafio, né? Você olha para o seu e fala, meu amigo, então já fica aqui uma inspiração para nós. E eu vou deixar a primeira pergunta para vocês, né? Para você e para o Val. Qual foi o momento de maior estresse que você lembra de ter passado no trabalho, falando de trabalho, de quando você começou ali, que é o que essas pequenas empresas vivenciam? Pode remeter uma época, eu estava numa situação, e qual foi o caminho, o que aconteceu para você começar a sair dali? Talvez não seja o seu maior aprendizado sobre estresse, mas olha, naquela hora o que me ajudou foi... Né? Essa é a pergunta. Qual foi o momento que vem algo na sua cabeça e fala, cara, eu lembro. E eu consegui começar a sair dali através do quê? Essa é a minha primeira pergunta para vocês aí. Professor e pro Aldinei, que também é professor. Eu estava com 8 anos de supermercado, no qual eu comecei daí para mim. Trabalhei na lanchonete Vaca Preta por 9 anos da minha história. E no qual aos 13 anos de idade...
eu fui convidado lá, 4 meses de trabalho no Vaca Preta, fui contratado pela irmã do proprietário, e aí ele chegou, ele estava para Tocantins, e quando ele me viu, o balcão lá era um pouco alto. Sim, você nem Ele cabia, brigava, nem ele passava. falava assim para ela assim, como assim você contratar uma criança para trabalhar aqui? E aí com 13 anos de idade, eu fui convidado por ele, o nosso gerente lá, que era a pessoa que administrava a lanchonete, foi convidado para uma empresa multinacional para trabalhar e pediu conta. Era um horário da tarde, umas 3 da tarde, não me recordo direito. Ele me chamou e falou assim, eu tinha 3 meses para 4 de Vaca Preta. E Ele me 13 chamou- anos de idade. 13 anos de idade. Ele me chamou lá no escritório e falou assim, passa no escritório que você tiver um tempo lá, eu preciso falar com você. Aí eu fui no escritório, Fernando Diakov. Pensa, um dos maiores mentores para minha vida, que eu levo até hoje, um respeito enorme por ele. Sim. E nesse momento eu sentei na mesa do escritório lá, ele me chamou e falou assim para mim assim, a partir de amanhã quem gerencia a Vaca Preta é você. Eu olhei assim, tinha acho que uns 30 funcionários na época. Ele falou assim, a partir de amanhã quem gerencia é você. Eu falei, Fernando, eu não aceito. Tem pessoas de 20 anos aí na empresa, tem pessoas antigas aí, o senhor tem colaborador do senhor que é merecedor de estar nessa vaga. E eu não sei de nada. Ele olhou pra mim e falou assim, eu também não sei, nós vamos aprender junto. Topa? Eu tô. Que legal, Tamo cara. junto. Vamos pra cima. Legal. E pra aquela idade, aquele menino, né? Vamos falar moleque ainda, né? Você estressou com Foi o isso? primeiro estresse? É. Acredito que daí já foi o primeiro, né? E como- Mas foi um desafio pra mim. E como você... E aí? Eu peguei e falei assim, Fernando, mas como assim? O cara tem 20 anos de Vaca Preta, ele vai aceitar eu falar com ele, moleque? Sim. Falei assim, ele falou, fica tranquilo, você vai achar o jeito e a maneira correta de você fazer isso. Foi o primeiro pão, falei, o pior é o cara que tem 20 anos de Vaca Preta, o que eu vou fazer? Fiquei imaginando, fui embora pra casa, não dormi, já fui com aquele estresse já Nossa, pra com casa. 13 anos, Fernandão. Chego outro dia lá, no Vaca Preta, eu falei assim, eu vou ter que usar umas táticas com esses caras aí, e agora, o que eu vou fazer? Chamava Silas. Parece muito com você, inclusive. Aí, cara, Eita, olha pra você espero ver, que a olha, memória seja boa, hein, É agora. quântico isso que tá acontecendo É. aqui. As âncoras, É né? quântico. Espero que a memória seja Aí boa, ele hein? pegou e olhava pra mim assim, ainda pra ajudar, cara. A menina que trabalhava no caixa lá, eu tava meio que, sabe, interessado. na Chaveco. menina. Sim. Putz. Cara, e o Silas era apaixonado pela menina, eu não sabia. Eita, o Silas Pra deu mal ajudar pra você, ainda, irmão. cara, olha pra você ver. Vai dar ruim A isso aí. situação. Aí, eu chego lá, falei assim, como que eu vou falar com aquele cara daquele tamanho ali, eu desse tamanho aqui assim, né, meu? Sim. Como que eu vou usar? O que eu vou usar? Aí eu falo assim, ô Silas, o Fernando pediu pra nós dois ir lá lavar banheiro. Pra mim e você. E vamos fazer assim? Eu começo esfregando aqui, ó, e você vai ensaboando. Depois vem puxando. Tá bom assim pra você? Tá bom, o Fernando pediu, tá bom. Beleza. Começava esfregando assim, daqui a pouco eu começava aqui assim, ó. Pegava aquele celularzão, aqueles, Sim. lembra da Tabank? Sim, Esse sim, grandão, enorme. tijolão. Aí falou assim, ó, o Fernando acabou de ligar aqui, mandou uma mensagem no telefone aqui, que tá me chamando lá no escritório. Daqui a pouco eu volto. Voltava, tava pronto. Aí comecei a trazer todo mundo comigo, os mais velhos. Desse jeito. Falando com os caras, conversando com eles. Mas qual foi o momento do estresse? O estresse. É. Eu tô focando no estresse. Qual foi o momento que você estressou? O que Um momento da sua vida que você estressou, foi essa época? Ele, O primeiro estresse foi Primeiro esse. estresse. E se- Primeiro. e aí- foi um desafio pra mim. E pegando a saída dele, você encontrou a saída trazendo gente junto com você. Sim, Falou, como é que eu exatamente. saio? Meu estresse é ter tudo isso de responsabilidade. A sacada foi trazer a pessoa ao Trazer lado. a galera junto. Falei, Sim, vou fazer sim. com você. Primeiro de tudo, falei assim, eu preciso conquistar esse povo. Perfeito. Né? Isso, Eu mas tô esse aqui negócio ainda não era seu há ainda, 4 não? meses não. Perfeito. Eu era funcionário. Você começou falando de que acho que quando você tinha 8 anos de mercado, você também teve algo que Sim, aí que foi impactou. um momento marcante que com 8 anos eu abria e fechava mercado às 6 da manhã, saí de casa por volta das 5 da manhã Perfeito. e eu tinha que pegar uma Kombi no quintal em casa, às vezes a Kombi não pegava, tinha que Perfeito. empurrar. Já né, dava pra aquele sair. soco no volante já? Bem assim, ainda bem que era meio descida, né? Perto da minha casa. Já soltava ali, já dava o tranco e já saía. Estratégico. Embora buscar. Aí buscar pão na padaria. E aos domingos, a minha única folga, vou falar assim, já um bom tempo de mercado mesmo. Praticamente já os 8 anos. É domingo, quando eu fechava 2 horas da tarde. Aí eu ia para casa da minha mãe, que da onde era o mercado na casa da minha mãe, atravessava a cidade, 30 quilômetros.
né? Já é sentido Monteiro. E eu chegava lá os domingos, ela tava me esperando no fogão de lenha lá com frango caipira. Legal. Que era a nossa Maravilhoso. mistura. A nossa mistura. Ruim, Aí- né? A mistura é ruim. Aí né? próximo, Nossa. aí nesse tempo, eu me lembro, já tinha 8 anos, eu achei que estava já estruturado e tal, tudo mais. Estava começando a ficar bom as coisas. Sim. Tinha saído, cheguei na casa da minha mãe, era que umas 5 da tarde mais ou menos. A hora que eu sentei na mesa que coloquei o frango caipira para comer, toca o telefone da minha mãe. De lá não funcionava o telefone celular. Tá. Aí toca o telefone da minha mãe fixo, o amigo vizinho do lado, terceira casa. Cara que eu tenho uma consideração muito grande por ele hoje, cantor, bom pra caramba, gente boa. Eu tava saindo fumação aqui no seu mercado aqui, ó, fumaça saindo pelas culatras, ele tinha 2 vãozinhos assim, ó, em cima do vão da porta aqui, daquelas portas de correr. Sim. Saindo fumaça ali, pegou fogo no seu mercado. E não tem o que fazer, cara, nós chamamos o bombeiro chegou aqui, cara, estourou as portas, arrebentou tudo, falou assim. Nossa. Aí peguei, né? Meu menino, acho que tinha 1 ano e 6 meses, o Dinei Vitor. E falei com a mãe deles. Falei assim, olha, aconteceu um acidente lá no mercado. Falei pra ela. Aí, mas o que aconteceu? Falei, pegou fogo. Falei, como assim? Aí falei com meu pai, com a minha mãe, saí correndo e fui embora. Atravessar a cidade, cara. 30 quilômetros. Num pau. Chegou e falou, mãe, fazer o que? Eu preciso ir, eu tenho que ir. Fui, chegamos lá. A hora que eu vejo, assim, as portas todas estouradas, tudo preto, assim. Tudo, não tinha nada. E a fumaça saindo. Saindo. Me recordo como se fosse hoje. Sentei na beira da calçada, baixei a cabeça aqui assim, né? Pus a mão aqui assim, ó. Como que eu vou resolver isso? O que eu vou fazer daqui pra frente? Eu olho do outro lado da rua. Meu pai tinha uma picapinha, estrada. Ele encostou do lado de lá da rua, abriu o vidro assim. E falou pra minha esposa lá, na época, Roselaine. Falou assim, chama ele. Aí me chamou, eu cheguei perto dele. Ele abriu só um pouquinho o vidro e falou assim, você já passou tanta coisa na sua vida. Você tem tantas histórias. E você começou cedo. Falou assim, fica tranquilo, de tudo que você já passou, só mais uma, daqui a pouco passa. Então aquele foi um gatilho Nossa, pra mim, que cara. forte. Foi assim, Esse sair do estresse, nesse caso, você teve uma ajuda aí, né? A família. Sagrada, né? Mentor. Nossa, Você percebeu sagrada. a força que ele buscou no mentor? É, de buscar ele ali, ou seja, através dali eu encontrei a... Como a gente precisa, às vezes, lembrar, né? Esse dia eu falei pra uma pessoa que trabalhava com a gente, ele falou, tava com uma bucha grande lá, e eu falei assim, lembra qual foi a última bucha grande que você teve anteriormente? Aí ele falou, lembrou, era pior ou melhor que essa? Né? Aí ele falou, era pior. Eu falei, não passou? Aí ele olhou pra mim assim, encheu o olho d'água assim e saiu. Né? E depois ele até me falou que... E você, Val? Eu fico curioso, Ai, que porque quem delícia. conhece o Val fica assim, cara, isso aí não teve problema nenhum, não, sossegado. Val. Sorrisão, sorrisão é, Quem fácil. conhece essa maravilhoso. energia aí, Rapaz. não como Mas eu gostaria, empresário. antes de iniciar aqui, dentro da fala de vocês, eu já dar uma dica aí para os empresários, nessa caminhada nossa aí, porque a maioria dos empresários, e os líderes também, eles partem para o caminho errado, já no início da busca de eliminar o estresse. Porque o que acontece? Nós temos uma mente que tem um comando que segue o que a gente construiu para trás. E todo ser humano foi construído da mesma forma, desde a infância. Se eu pegar você, se eu pegar a Bianca, se eu pegar o Odinei, quem eu pegar aqui teve uma construção. E a construção são informações que você tem dentro de você que te gera gatilhos. Perfeito. E praticamente 99% do ser humano tem as mesmas informações na infância. Aí a pessoa fala, olha, eu estou com um problema para resolver. Travou. Perfeito. Todo empresário que sai nesse caminho travou. A primeira coisa que você tem de falar, eu tenho uma situação a resolver. Primeiro passo do empresário, parar de falar essa palavra problema. Perfeito. Quando você fala problema, pegou fogo, queimou tudo, não sobrou nada. Aconteceu com o Odinei. Problema, minha esposa morreu. Sim. Pai, uma situação, tem que fazer uma cirurgia na minha esposa. Sim. Quando o empresário não olha para essa forma, ele não tem um caminho de solução e não tem uma ação, ele trava. Perfeito. Segundo passo, eu convido muito os empresários a chamar as pessoas de colaborador. Perfeito. Quando ele chama de funcionário, ele quer que as pessoas funcionem do jeito dele, como passamos ontem, o Odinei viu. Eu na reunião, levantei da mesa e falei, estou indo embora. Porque você quer que as pessoas funcionem, que eu venha aqui, treine as pessoas para funcionar do seu jeito. Então, você treina do seu jeito.
Se você quiser passar pelo treinamento, entender o que é uma linha empresarial, desenhar a sua empresa e falar o que você quer no final, eu vou com você. Agora, sobre estresse, com gente, com pessoas. A primeira pessoa que eu comecei... Você já teve? Comigo. Tem que ser sincero, comigo dentro das organizações. Porque o que eu estou falando aqui aconteceu dentro do meu instituto. Eu montei pessoas dentro do negócio, mas não montei um negócio para o negócio e para o cliente. Eu montei um negócio para mim. E quando você monta um negócio para você, você quer que as pessoas funcionem para você e o cliente se conecta com o meu pessoal. E aí começou a gerar o estresse. Eu comecei a pôr profissional muito mais, com alto nível acima de mim, com muito mais conhecimento, com muito mais desenvolvimento, e nivelava eles a mim. Isso me gerou um estresse porque eu comecei a perder pessoas, começou a ter rotatividade, e comecei a receber feedback de pessoas que davam um feedback que eu não aceitava. Enquanto eu não fui buscar o autoconhecimento, esse estresse meu não melhorou. Mas só aceitei quando a minha esposa falou. Aí eu consegui buscar o autoconhecimento. Ela foi sua mentora, igual o pai Foi dele. minha mentora. E você, Rafael? O que você fala sobre estresse? Nossa senhora. Agora, Dá pra ver já, Aldinei, que eu estressei um pouco, porque dizem que estresse, dentre as atividades fisiológicas do estresse, uma que ele pode realizar é queda de cabelo, sabia? Físicas. Então dá pra ver que se for só isso, no meu caso, eu te estressei muito, né? Mas eu tive muitos momentos, acho que, Val, quando você fala que o primeiro cara que me estressou fui eu, hoje eu tenho clareza disso, assim, mas estresse de fantasiar, né? Acho que, pra mim, a parte do estresse é assim, eu não avaliar corretamente os desafios, e eu aprendi a situação... Os desafios que você vai ter, isso é qualquer coisa. Para vir para cá, né, vocês vieram de São José para o nosso estúdio aqui, é um desafio. O desafio da estrada, o desafio da gasolina, o desafio dos pedágios, o desafio dos caminhões, o desafio do sono, o desafio... Você tem, né, a realização e exige situações que você vai ter que enfrentar. Então, eu acho que durante muito tempo eu particularmente não calculei, não quis olhar para os desafios, só o que eu queria. Eu costumo dizer, né, Val, que a vida, quando a gente fala de estresse, a vida é uma lojinha. Você entra, pega o que você quiser, mas você não pode sair sem pagar o preço. E o maior estresse... Então, às vezes você não avalia o preço direito e fica bravo, né? Fala, vou sair. Peraí, isso aí custa um pouquinho mais caro do que você imagina. Então, eu estou respondendo pergunta, que eu quero fazer pergunta. Mas aqui. o maior estresse e o caminho do estresse é a expectativa que você cria. Sim. Você cria uma expectativa, ela não acontece e gera um estresse. E você cria uma expectativa sobre pessoas... E você acredita que as pessoas entram no seu negócio para resolver seu negócio. E você coloca lá e quer que ela transforme e resolve seu negócio. Pensa bem, Perfeito. você for colocar alguém para transformar seu negócio, fazer seu negócio funcionar, você como empresário, você como empreendedor, e fazer tudo por você, ele monta o negócio dele. Ele não vinha para o seu negócio. Você tem que entender que ele está num movimento e uma conexão com você. Perfeito. Todo empresário que olha dessa forma, ele pega um especialista em cada setor na empresa dele, prepara esse profissional, confia, treina e faz follow-up, acompanhamento. Essa é a minha visão. Boa. E aí, Bia? Queria perguntar para vocês, no dia a dia, relação com cliente, com dinheiro, com equipe, o que é que gera mais estresse no dia a dia? Aí é uma questão, hein? E o que Ou tudo você- isso? E o que vocês fazem para diminuir isso? Né? Eu acho que com a ideia de solução o que hoje ainda, com tudo que vocês sabem, né? A nada mais me estressa. Alguém tem não. dúvida do que mais estressa entre Pintou uma dinheiro, bomba lá. pessoas? Alguém tem dúvida do Sim. que mais estressa? E aí? Para você, Aldinei, vamos ver. O que hoje ainda, de vez em quando, você fala, cara, quando eu ainda caio aqui numa situação, é com o quê? E o que você faz para sair, né? Acho que... O que tira Boa. seu sono? na verdade, isso não é de hoje, mas isso vem lá de trás. Isso acredito que todos os empresários também passam por isso, mas o estresse maior é você cria uma meta. Você cria uma expectativa no outro. E ele não dá pra você aquilo, ou quer dizer, não dá o melhor dele. E você sabe que ele tem o melhor pra dar. Puxa vida. Pra mim, é uma das coisas que tira a energia. Você não tá errado, ele Você pode entendendo? fazer Ele mais. pode, você Sim. sabe que ele tem condições de fazer, mas ele não quer entregar o melhor dele pra você. Sim. Então, assim, pra mim, é o que mais me pega é isso. Certo? Agora tem questão... Será que alguém passa por isso? Ou só o Aldinei que Então, passa? assim, quando você fala em questão do dinheiro, eu acredito hoje, né, nos meios que estamos hoje, porque a maioria é plástico. Eu estou num bairro no qual a classe é baixa, certo? Ainda tem muito papel.
Mas só que tem as soluções também, que eu fui adquirindo ao longo das experiências, da faculdade da vida, que você falou aí, certo? Que eu tinha risco que não tinha como calcular. Hoje os meus riscos são calculáveis. Legal. Certo? Acredito que todos os empresários também passam por isso. Perfeito. Porque a gente viemos do fundo do quintal, fomos tentar fazer dar certo. E eu acredito que a grande maioria é isso, tá? Ele tentou fazer dar certo, até que ele chegou e colocou como meta, assim, por exemplo, minha meta sempre foi dar o melhor atendimento aos meus clientes, porque não tem grandes redes, não taca eu, porque tem o diferencial do meu bom atendimento, é o diferencial. Aí, qualidade do meu produto, não é qualquer um, eu tenho diferencial. Perfeito. Certo? Então, assim, e com isso, eu tinha uma mentalidade que eu tinha que vender barato. E aí, quando eu fui descobrindo ao longo de tudo isso, que o barato não é tudo. Só que quebra, o barato quebra. E se você colocar preço no seu produto, você não quebra. Perfeito. Mas só que você tem que saber vender. Eu costumo falar muito com meus colaboradores, que eu faço muito com eles, reuniões lá dentro da empresa, eu costumo cobrar demais deles, que é o seguinte, se eu chegar aqui agora, é Bianca? Bianca. Ô, Bianca, eu gostaria que você me vendesse 200 gramas de mussarela. Você lá na padaria vai lá e fatia 200 gramas de mussarela. E me entrega. 199 gramas, deu lá na balança. Você vai lá, embala, entrega para mim, eu saio e vou embora. Para mim, a Bianca está descartada na minha empresa. Aí a Bianca vem e me pede, eu quero 200 gramas de mussarela. Eu vou lá e fatio 250. Bianca, passou um pouquinho, pode ser? Não, mas eu queria só 200. Aí tem uma técnica que eu aprendi com o meu ex-patrão, que eu falo que é o meu mentor. Quando a pessoa te pedir em peso, você fala o preço, valor. E quando a pessoa te pedir em valor, você fala o peso. Eu quero R$5 de mussarela. Deu 330 gramas, dá 6,30. Eu não vou falar para ele que deu R$5. Deu 330 gramas, pode ser? Sim. E essa técnica funcionou muito comigo. E é nessa que sai o estresse seu, porque Você tá daí entendendo? quando não rola, Você você tá fica... Não, e aí é o seguinte, eu pedi pra você, lá pra Bianca, 200 gramas. O cliente chegou lá, pediu 200 gramas. A Bianca me vendeu 199 gramas. Que acontece muito, você vai pra aí. Sim. Só que eu, como vendedor e dono do meu negócio, putz, se eu vender 2 gramas a mais pra Bianca, 2 gramas a mais pra você e pra você... No final do dia, quanto que dá? Dá muito. E eu a vida inteira achei que isso era coincidência do cara colocar 20 gramas a mais de mortadela pra mim. Eu chego lá nesse cara hoje dentro da empresa, hoje, que aonde eu vou, o cara chega e fala assim, olha, é o seguinte, eu pedi 200 gramas de carne moída, o cara põe meio quilo. Sim. Eu vou lá, eu pego na mão dele, parabéns, cara, eu preciso de você na empresa. Nós, empresários, precisamos de pessoas igual você. Vendedor. Eu não quero tirador de pedido. Ô, Dinei, mas tirador de pedido é aquele cara que vai lá e vende 200 gramas. Agora, você vai lá e vende mais. Sim. O cara é vendedor. Eu adoro vendedor. Agora, não tem sempre esse cara. Quê? E você falou pra mim que essa é a causa, inclusive, do seu estresse. Quando a pessoa não tá fazendo o que ela podia fazer, etc. Sim. Como é que você faz para não ficar estressado ou não ir às vias de fato, né? Seja maltratar alguém, ou se maltratar, ou ficar mal. Como é que você sai quando a sua expectativa é quebrada? Assim? Você aprendeu a fazer algo que te tira daí? Desafio, cara. Eu provo pra você que você é capaz, que você tem muito mais dentro de você do que você imagina. Como assim? Chegou uma situação comigo no mercado, que eu cheguei no açougue, eu amo o açougue. Eu amo, é o meu melhor ponto do mercado é o açougue. 60% da minha venda hoje é o açougue. Perfeito. Aí, chegou num ponto lá que, assim, cheguei lá, no pleno domingo pra trabalhar, o açougueiro chegou em mim, e o cara é bom, hein? O cara é bom de açougue. Bom pra vender, bom pra cortar. Bom pra cortar, ele é bom pra tudo, menos pra vender. Aí falou assim, eu tô com 60 aqui de filé mignon, preciso vender. O bairro de classe baixa não compra filé mignon. Sim. Você sabe. Só que eu cheguei e falei pra eles assim, vamos vender filé mignon? Que jeito? Falei, o contrafilé custa quanto hoje? Na época, vou falar na época, perfeito. Hein? Isso é raro. R$29,90. Eu falei assim, vou dar condições de vocês vender o filé mignon. Só que filé mignon não se vende 2 bife, não se vende meio quilo. Sim. Filé mignon tem que ser inteiro. Sim. Aí, peguei, falei pra ele, desafio você. Das 8 da manhã até as 2 da tarde, até a hora não é fechar as portas, senão não vende esses 60 quilos de filé mignon. Junto com ele. Como assim? Ah, pera aí.
Você chegava na fila para pedir, vê um contrafilé? Você gosta de uma carne mais gorda ou mais magra? Eu quero mais magra. Inclusive, estou fazendo regime e tal, não pode com gordura, e gordura não me faz bem mesmo e tal. Tá, leva o filé mignon. É como? O filé mignon tem uma pecinha de 1,7 kg, 2,5 kg mais ou menos e tal. Mas, como assim? Eu faço um bifinho assim pra você, você grelha ele, você faz do jeito que você quiser, até pra churrasco você faz. O filé mignon, se você jogar na churrasqueira e tirar ele é maravilhoso. Tá dando fome, se você pessoal, esturricar ele, não dá, né? Tem jeito. Aí foi. Sim. E assim foi. E aí chegava no final do dia, quando dava meio-dia, não tinha mais filé mignon. Aí, mas como assim? Agora, você falou pra mim que não vende filé mignon. Como que não vende filé mignon? Você não oferece produto pro cliente? E o seu estresse passou quando você fez isso? Pô, Glória a Deus. Aí tá respondido. realização, cara. Aí a realização foi, mas como assim? Se eu faço, você faz. Boa. Quer dizer, Eu faço, você faz. E a gente tenta trazer assim a solução, né, do Aldinei aí. Cara, tem coisas que me estressam. Hoje é a expectativa quando ela é quebrada, quando eu vejo que o cara pode ir mais. E um caminho que o Aldinei encontrou para lidar com isso é junto com o cara provando que dá para engajar ele a partir dali. E o Val, tem coisa que te estressa ainda, Val? Hoje? Repete a pergunta, Bianca, porque a pergunta foi muito direta. O Aldinei abriu, né? Eu fiquei um pouquinho fora agora. A relação do cliente, dinheiro e equipe. O que gera mais estresse? E quais são as soluções, né? Por detrás desse estresse. Entre o que mais estressa, dinheiro ou equipe ou pessoas, é isso? Ou cliente. é aberto, não importa o que estressa. O que te estressa? Não, é que todas essas coisas estressam. Sim, todos estressam. Mas Sim. vamos tentar pegar por onde começa, correto? A minha percepção é que o dinheiro financeiro é um resultado. Ninguém vai começar um negócio e falar assim, eu já entro estressado porque eu não tenho dinheiro. Então ele não teve um plano de negócio. Ele não teve um preparo, ele não sabe onde vai buscar o recurso financeiro, ele não pode misturar recurso financeiro com venda. Eu vou começar um negócio, eu vou vender esse mês para pagar a conta que eu construí. Não faz sentido. Isso faltou plano de negócio. Então nós estamos conversando aqui para falar com profissionais. É quem eu lido hoje. Eu não pego uma pessoa que fala assim, começou um negócio, estou começando, no primeiro mês você vem trabalhar comigo. Bacana. Mostra o plano de negócio. O que você fez? Quanto tempo você tem uma reserva financeira para investir no seu pessoal para treinar ele? Quando você falar comigo, você vai falar no nível que eu estou trabalhando de empresário hoje. Sim. Eu não pego mais pessoa solta. Sim. Porque aí eu vou lá, é uma desculpa para ele pôr alguém. Uma pessoa que chama um consultor e não tem um plano de negócio para iniciar um negócio, ou não tem uma empresa que está estruturada, sabendo o que quer fazer lá dentro, ele está procurando um responsável para pôr a culpa. Para quebrar e falar, o consultor que entrou quebrou a minha empresa. Porque a pessoa só descobre quando deve numa empresa, quando entra um consultor, um treinador, uma pessoa que faz ele enxergar a dívida dele. Porque está misturado o cartão de crédito, está emprestando dinheiro, está um buraco, ele não sabe. Aí a hora que fala assim, tirou 17 mil da empresa, a empresa está quebrando. Não! Começa a mostrar, ele quebra. Então, para mim, o financeiro é um resultado da gestão de pessoas. Inclusive dele. Qual é o comportamento dele dentro do negócio? E para mim, aconteceu a mesma coisa quando eu estava com meu cartão de crédito misturado na empresa. Minhas contas misturadas. Eu falava que não tirava dinheiro da empresa, mas pagava meu carro, eu pagava minhas contas. Quando eu comecei a perceber isso, o estresse foi grande, porque eu recebi uma consultoria do Sebrae, aqui de Bauru. Depois eu entrei no Empretec e acabei de apanhar. Eu descobri que o maior estresse dentro do meu negócio, do dinheiro, era responsável de pessoas, começando de mim. E depois do pessoal que eu contratei também, que foi junto comigo. A pessoa entra num barco, o barco está furado e o barco não é dele, se afundar e está com calor, ele vai se molhar, ele se molha junto, tá gostoso? Verdade. E eu acabei entrando. Então, na minha percepção, e o que mais me estressou foi nesse caminho. Ô Val, o Aldinei contou aí um caso, né? Que foi assim, às vezes, relacionamento com o açougueiro e tal. Você milhares de líderes já passaram aí por uma consultoria ou pelo menos uma aproximação com você. Sim. Teve algum caso de estresse que você viu, que você falou, cara, esse cara chegou no ápice? Assim, teve alguma coisa que você teve que olhar e falar... Do empresário? Precisa de um psicólogo aqui, de um psiquiatra, não sei, assim, teve coisas assim muito gritantes de estresse, de ápice que a pessoa chegou? Sim, de o marido ir para a cama e eu ficar com a mulher, só conduzindo a empresa e ter de organizar a parte da empresa para depois ele voltar para a empresa. E a gente fazer coaching. Nós somos terapeutas também, minha esposa e eu. Nós temos um instituto aqui em Fernão e nós trabalhamos com terapia. Por que, Val, você é terapeuta se você começou com coaching? Nós passamos por 500 empresas. As primeiras 50 empresas, nós descobrimos que o estresse não estava dentro da organização. Estava nos sócios, no marido e na mulher. E aí fizemos uma pós em terapia de casais de família, para poder entender o sistema familiar e empresarial que estava junto. Porque a pessoa fala, mas dentro da empresa uma coisa, dentro de casa é outra. Não existe.
Corpo e mente faz parte do mesmo sistema. Se você quer resolver e ter colaboradores felizes, você prepara seus líderes para incentivar, elogiar e que aquelas pessoas saiam bem e vão para casa e tratam bem a esposa e o filho, para voltar no ciclo. No outro dia ele chegar feliz no trabalho. No final do ano, você não dá dinheiro, não dá carro, dá bicicleta para a pessoa só. Você manda uma carta falando o quanto aquela pessoa é importante para a família ler. Para o próximo ano, você ter pessoas lá na sua empresa trabalhando que a família está junto com ela. Essa pegada que eu descobri. Então, nós fomos estudar o ser humano. Dentro da empresa não é sistema, não são máquinas. Tudo que você tem são pessoas. Mas a maior falha do empresário é que ele está no estratégico, ele quer trabalhar do tático para baixo. Ele esquece de trabalhar ele. Então, vários empresários que entram e tromba e fica turrão, ele vai para a cama. Em pouco tempo, né? Em pouco Nem tempo. É demora muito rápido. Porque ele começa o negócio, ele começa sozinho. Ele é mulher. Que nem começou o Rafael, com certeza, como começou eu, o Dinei também. Ele, a mulher e o filho. Daqui a pouco ele tem que contratar pessoas. No começo é um sistema muito rápido, daqui a pouco é lucro real, é muito impostos, perde o controle, tem que contratar pessoas, e ele não se preparou para isso, não tinha um plano de negócio para o futuro. E aí o estresse é forte. Então eu conheço muitos. Se eu falar para você de 500 empresas que tem aí, pelo menos aí uns 800 pessoas entre sócios, marido e mulher, eu tenho mais de 30 ou 40 que já encontrei na cama, foi para a cama mesmo com depressão. Teve caso do casal aqui em Bauru, estou no momento até, não posso nem citar, com a situação dessa com um casal, que aí um sobrinho veio e assumiu a empresa. Ele está agora se tratando até por causa disso, porque chegou no ponto financeiro que estourou e ele não teve equilíbrio emocional, porque ele falou que o meu pai falou tudo menos o meu nome. Sim. E está muito forte essa crença dentro dele. O Val, e pra você ver o tamanho disso que você está falando, né? A Universidade Federal de Minas fez uma pesquisa logo depois da pandemia, fazendo consultas com empresários para ver se eles estavam bem, né? E de cada 10 empresários, 30%, 3, precisaram fazer acompanhamento psicológico clínico. Caramba. Ou seja, de cada 10 empresas que você conhece, 3 deveriam estar se tratando de verdade devido aos estresses todos que passamos por esse período, etc. Então, essa questão que você colocou, né, Fê, ela é forte. E até caindo, né, ainda nesse lance de como aliviar, né? Existe uma pesquisa da Ticket, essa que nós conhecemos aí, antiga aqui no Brasil, que ela fala o seguinte, que 77% dos profissionais, uma entrevista com 1.500 profissionais, e aí os colaboradores das empresas, eles falam o seguinte: todos eles dizem que se sentem mais produtivos e entregam muito mais trabalho, qualidade, após uma pequena pausa no trabalho. Uma pequena pausa. Então, os funcionários estão falando o seguinte, né? Os colaboradores, se eu conseguir, puder ter uma pequena pausa, um estímulo para que eu entrego mais. Só que 53% das empresas, de uma maneira geral, não incentivam nenhuma atividade para aliviar o estresse da equipe. Então, o empresário está com problema, quase 30%, tendo que se clinicar. Então, não estou falando de estar estressado, estou falando já num quadro clínico de cada 10, 3, né? E a equipe fala, olha, a gente produz melhor quando tem uma pausa, um estímulo, mas 53% nem está pensando nisso. Quer saber o pior de tudo isso? Não é quando ele vai para a cama. O pior é quando ele está em pé, ele está depressivo, ele está com estresse, ele passa para a equipe. Sim. Ele machuca as pessoas, ele quer culpar alguém e vira um estresse. Chegamos numa empresa há 7 anos em Pederneiras. Oficial na porta, a pessoa na sala, o empresário lá, levaram a gente lá. Ele estressado, conseguimos ele negociar com os oficiais, retomar a empresa. Caramba. Fomos conversar com os colaboradores. O que aconteceu? Ninguém trabalha mais aqui. Ele entra gritando no meio da produção. Sim. Pá. Conseguimos reverter em 2 meses. A empresa dele cresceu 83% quando ele aceitou trabalhar em inteligência emocional e desenvolver essa inteligência dentro da organização com os líderes. Tinha 90 colaboradores, mandou 20 embora, ficou com 70 e cresceu 83% em número financeiro. Em seguida, abriu outra unidade em Macatuba. Nós temos histórico lá e temos histórico aqui em Bauru. A gente pensa também. que é saúde mental só, né, Aldinei, pessoal, mas é uma saúde... vamos dizer assim, de caixa, né? É uma saúde física, não é? A gente fala, o cara não está bem, não tá bem mentalmente, né? Não está bem psicologicamente, não está bem, mas na prática cuidar da saúde emocional é cuidar da saúde do caixa. Sim.
É isso que você está colocando, né? É, Depois porque eu queria ver se... é o sistema e subsistema ligado, não tem como, não existe É. só... Você na sua casa, você faz parte de um sistema, na Sim. empresa você faz parte de um sistema, é tudo interligado. Perfeito. Perfeito. E Aldinei, e você? Você teve que aprender algo? Assim, em algum momento você percebeu, você falou, cara, eu tô pegando pesado demais, eu tô estressado e tô estressando a minha equipe. Você chegou algum dia a olhar e ver que você tinha que melhorar algo nisso? Ou não? Falou, não, desde o começo eu acertei. Por muitos anos, É. né? Eu acredito que devido à carga, né? Que por estar abrindo e fechando o mercado, né? A carga é Perfeito. de arrebentar Primeiro mesmo. que vai. chega, o último que sai, exatamente, bucha. Isso. E assim, né? 24 horas, você ligado, deitava para dormir ou às vezes não dormia, pensando como que ia começar amanhã. Perfeito. E eu acredito muito que... deixa eu tentar falar aqui da maneira que eu Difícil acredito falar. que então, mas a gente se volta no passado, né? Então Sim. até isso já dá aquela trava Sim. de novo, né? Então assim... Já pegou o estresse do dia. exatamente, Então assim, até me perdi aqui. Não, e assim, você lembra de atitudes tuas com a tua equipe que você reconhece que você poderia ter feito melhor e conseguiu mudar? Recordei. Ao entrar pela porta da empresa, já pensando no que o financeiro que tinha que chegar, aquele boleto que ia ter Perfeito. que pagar, o funcionário que não chegou no horário certo ali, Perfeito. o cliente aguardando para cortar o bife e o açougueiro não chegou, entendeu? E tipo assim, a moça que era para ter chegado da limpeza e acender o forno para passar o pão não chegou, e você tinha o comprometimento de abrir naquele horário, né? Porque a partir do momento que Com você tudo abre isso uma na porta cabeça- aberta ao público, né? Eu sempre pensei assim, né? Aberta ao público, você não tem somente que atender bem, você tem uma obrigação de entregar o melhor. Perfeito. Eu sempre pensei assim, né? Perfeito. Não é serviço simplesmente público, né? abrir uma porta e, tem produto, eu vou vender. Não é assim. Você tem uma responsabilidade muito maior. Gigante, né? E Perfeito. dar o seu melhor, porque, tipo assim, eu preciso me colocar no lugar daquele que tá chegando. E você também não sabe como foi a noite dele com a mulher, você Sim. não sabe o que aconteceu com ele, se ele ficou dizer, só é acordado você ou que tá não, estressado? se Não, tá ele com um também bebê tá, né? novo dentro da casa dele ou não. Então você precisa ter todo esse parâmetro. Aí quando eu abri a porta que eu entrava, né, que sempre fui o primeiro a chegar na Sim. empresa, né, aí eu entrava. Por muito tempo, eu não deixei o colaborador chegar até mim. Por muito tempo. E aí até que um dia eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar ser uma pessoa melhor comigo mesmo, né? E comecei a pedir feedback para eles. Caramba, que legal, Aldinei. Aí comecei a falar. Dá um feedback aí para mim. Nossa. O senhor E o medo deles daí nessa era, o senhor né? chega, não, e outra, ele também não tem essa coragem, porque também não tá preparado, tá despreparado. Difícil falar, Aí- eu vou te dar uma feedback, você vai me dar uma demissão. Exatamente. Mas com jeito, e aplicando aquilo que eu fui buscar de conhecimento, que na época não tinha nem celular para ajudar, né? Pra gente Perfeito. buscar no Google, né? Sim. Então, não tinha esses meios, né? De que hoje tem muitos meios, né? Perfeito. E eu não sabia que eu machucava eles. Eu não sabia que eu não falar um bom dia para eles que estragava o resto do dia, que eu era o culpado. Valeu. Então nunca chamei a responsabilidade para mim, que eu sou o culpado de tudo isso. Aldinei, 2 momentos. Você entrar tranquilo na porta da empresa, está entrando tranquilo, com dinheiro no caixa, tudo pagado, uma conta da semana pagada para frente, tudo em ordem. Você, na mesma época, você entrava. Uma época que você estava devendo, estava pilhado, com problema em casa, você entrava. Outro momento. Você tinha diferença de trato com o seu pessoal quando você não tinha os treinamentos de hoje, naquela época? Você machucava mais as pessoas quando você estava estressado, que nem veio da Bianca aquela hora? O dinheiro também afeta no estresse? Todo mundo, não é somente o colaborador não, e em casa, com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. E quando você estava bem era diferente? Você ia tratar mais leve? E a vida é assim, né? Muito bom, Quando cara. você tá bem, as coisas ficam bom, não tá bem, Muito bom. e daí? Muito bom. E você, Val, você teve algum aí, só pra finalizar, você teve alguma coisa, alguma vez que você reconhece que você pisou na bola com alguém da tua equipe? Uma vez só, tá bom? Não, mas só tá bom. Eu também tenho milhares. Eu ia falar hoje? Essa parte eu tive um momento muito forte, que foi a parte financeira mesmo. O momento que eu misturei a empresa com o meu financeiro, ou melhor, já tinha misturado, mas eu comecei a perceber a empresa vendendo, e eu comecei a comprar
eu comecei a ter carros e pôr bens e misturar. Eu não separava de uma retirada, eu não tinha uma retirada, eu não sabia que eu tinha que retirar X, a empresa de sobreviver na época. Ou eu sabia, eu não queria saber, eu não sei. O Empretec me ajudou muito, eu falo e reforço. O Empretec, ele acordou eu para a vida. O Sebrae, quem não fez o Empretec, o empresário tem de fazer. Você fez, né? Tem de fazer, 2007. É importante. E aí eu me estressei, comecei a culpar a minha equipe por motivo meu, por descontrole financeiro meu, e eu queria que eles vendessem mais. Mas eles estavam já dentro do trabalho, a necessidade da empresa. Eu queria que eles suprissem a necessidade minha. Da sua desorganização. Da minha desorganização. E saí do Empretec, pedi desculpa para todos eles, inclusive para minha esposa, que cuidava do financeiro, e aí começou uma nova história. Inclusive, era um projeto de 7 anos, a construção da pousada e do instituto, ela foi para 3 anos. Muito bonito. O Dinei e Val, ele falou de pesca, esporte. O que você fez para amenizar o estresse? Qual foi o caminho principal aí que você encontrou? O que você ainda faz hoje, né? Essa era hoje da evolução, né, que atrapalhou muito, mas ajudou bastante. Eu acredito que é uma das coisas que para mim faz muito sentido hoje e no qual eu estou aqui com vocês nesse momento. Encosto aqui um bom Wi-Fi aqui, eu administro a empresa daqui. Mas para chegar até aqui, né, foi muita resistência, resiliência e tudo mais um pouco. E através dos treinamento comportamental que eu me permiti, desafiei e chegar até o momento que eu sempre fui assim, tá? Eu não quero só apenas saber comunicar, eu quero saber o por trás dessa comunicação. Como que eu faço? O que existe para poder chegar até aqui? E assim, para mim foi assim, com a entrada da pandemia também me ajudou demais, foi onde eu realmente, né, onde a grande maioria das pessoas que já estavam todos sobrecarregados ou com dívidas e tudo mais, aproveitaram a oportunidade e fecharam as portas, né? Sim. E para mim foi diferente. Eu estava no nível onde eu estava quitando tudo os passados que eu tive, e aí onde eu caí para cima e de dentro de casa eu comecei a ver, né, ouvir pessoas à minha volta, grandes empresários que começaram a dar sinal. Talvez seja a sua oportunidade agora e comecei a enxergar, olhar para todo lado. O radarzão estava ligado todo o tempo e ouvindo todo lado, né? Ouvindo o cara que estava falando que a pandemia estava matando tudo, ouvindo o outro lá, a política e tudo mais que aconteceu. Mas aí, tipo assim, eu retornei e pensei de tudo que eu aprendi, que eu me permiti passar pelos processos de tudo, desde a cura, né, de traumas da minha infância, né, através dos treinamentos que eu tive. Quantos não cada um de nós recebemos na nossa infância que travou nós e trava nós até hoje. Verdade. Você sabe, que trava você hoje é os não que você recebeu na sua infância. E aí eu peguei e fui num treinamento do Val, do Instituto Comprático, no qual ele me ensinou a fazer um projeto de vida. E eu coloquei aquilo em prática. Falei, será que funciona? Vamos ver qual que é desse negócio aí. E eu sempre fui desafiador. Aí eu vou ver qual que é desse negócio aí. Desconfiava e comecei a colocar e dar resultado. E hoje, assim, eu posso dizer para vocês, de tudo que eu vivenciei, né, das oportunidades que eu tive, e como eu disse, eu tenho pouco estudo, mas agora de treinamento hoje, comportamental, que eu me presenteei, certo? E foi um presente para todos, né? Eu tive investimento de mais de 200 mil. Perfeito. Comigo. E eu não me arrependo. O quanto foi valioso para mim. Sim. Né? Muito bom. E hoje você falou, né? Qual que é hoje? Hoje eu né? gosto muito. Eu amo fazer trilha. Eu tenho gaiola, que é aquele Fusca transformado. Sim. Então eu gosto muito de fazer trilha. Nós chegamos a ter uma equipe de 30 gaiolas para andar pro meio do mato mesmo, entendeu? E eu sempre fui desafiador, onde os caras não iam, eu ia de ré. Sim. Entendeu? E aí eu me dei de presente, porque desde a infância eu tinha um sonho de ter um carrinho da Hot Wheels. Eu não tinha condições, meu pai não tinha condições de me dar. E eu fiz uma caminhonete para mim, construí essa caminhonete, certo? Que lá atrás eu comprei ela, inclusive eu estava falando hoje, né? Eu comprei ela e dei de presente pro meu pai por 17 anos da vida dele. Ele trabalhou fazendo frete, puxando boi. Aí um dia ele falou que ia vender, um rapaz que ele praticamente foi criado por nós, que, né, ele criou. Falou para ele assim, eu te dou 15 mil na caminhonete. Ele falou assim, não, eu quero 17. Aí ele veio falar comigo, o Dora me dá 15 mil na caminhonete, o que eu faço?
Eu falei, não, os 15 eu também dou. O que o senhor quer? Ah, quero uma picapinha pequena, não quero mais trabalhar, aposentei e tal, tudo mais, tô bem. E agora o que eu quero? Uma picapinha pequena para buscar um farelo, buscar um sal, buscar um milho, assim lá. Aí eu, pode ir lá. Escolhe a caminhonete que o senhor quer lá e vamos fazer assim, eu fico com a do senhor. Peguei ela, fui lá, restaurei ela inteirinha, arrumei ela, deixei do jeito que eu queria, do gosto que eu queria. Pus 4x4 e tal, tudo. E comecei a fazer as trilhas. 4x4. E é um escape hoje pra você. Hobby. Ixi, se eu tiver estressado, quer dizer, né? Melhorou muito. Perfeito. E gosto muito de pescaria também. E viagem, né? Então, Aí sim. aí tá conciliando aí, né? Pescaria, trilha e viagem. Então, tô nessa vibe hoje. Porque achou um bom eu caminho, coloquei, viu? Achou. eu coloquei tudo como meta e todas as metas eu atingi. A minha meta eu coloquei para atingir com 50 anos. Com 40 eu atingi. Perfeito. É que o Val falou. É uma coisa que eu aprendi no treinamento do Val, que lá no passado, as nossas mães marcavam, por exemplo, no seu caso, um ginecologista, o primeiro ginecologista seu, que você foi, com 13 anos de idade. Aí foi lá, marcou, pegou aquela receitinha, foi lá, colocou na geladeira com o imã lá, né? O dia 30. Hoje é dia 20. Aí a mãe passa lá na frente, ó, falta 10 dias, tá? Ó, falta 5 dias, tá? Falta somente 2 dias. Dorme, acorda. É hoje, hein? Meio-dia, hein? Esteja pronto. Seu primeiro ginecologista. Aí, deu meio-dia, chega lá. Aconteceu, chegou, marcou. Aconteceu. Chegou aquela data. Né? E o que eu quero dizer pra você? Que aquilo ali era uma meta lá no passado. Hoje tem tantos outros meios que você coloca como meta e chega. A minha meta era parar com 50 anos. Eu falei assim, não, quero chegar no auge, eu quero atingir isso, esses bens eu quero. Eu desenhei tudo que eu queria, a casa que eu queria, onde eu queria, eu desenhei tudo. Sim. Consegui, como eu disse lá no início, né? Que com 13 anos, com 9 eu estava fazendo jardim lá da Dona Yuca, né? Onde a minha mãe me... E eu nunca imaginava ter uma casa lá dentro. Perfeito. Mas eu sonhava que ia ser dentro do condomínio, que eu queria mais próximo de onde eu morava, próximo de onde eu nasci. Saber quais Era um sonhos, condomínio lá. né, já é meio caminho andado, né, cara? Exatamente. Aonde você quer chegar? Até onde você quer chegar? Sim. Porque também eu tenho amigos meus hoje, eu tenho amigos empresários, Sim. multibilionários, e que atingiu todas as metas, falou assim, eu tenho aposentadoria agora, já fiz minha aposentadoria agora. Só que é o seguinte, chegou onde queria chegar, o que mais que quer? Sim. Então assim, porque a saúde a partir de 50 já não é mais a mesma. Sim. A sua disposição também não é mais a mesma. É, vai mudando, Né? né? O que... Vamos mudar de assunto, vamos mudar de É, assunto. ô, meu, essa idade tá... Ô, vocês tinham pergunta aí? Fê? Não, Como é que tá? Eu indo, né, nesse caminho do Aldinei, o Val também falou sobre o autoconhecimento e como é o autoconhecimento no caminho do combate ao estresse. Ele é importante, ele é primordial ou não? Dá para tem outro caminho? Falem um Muito pouco bom. sobre isso, porque Eu vocês quero- falaram, né, sobre isso, sobre se conhecer os meus sonhos. Sim, eu quero responder já a pergunta também que você fez para o Aldinei. O que você faz hoje, né, para poder tirar o estresse? Eu já tive vários momentos. A pescaria foi o mais forte meu de todos os tempos, até mais ou menos uns 2 anos atrás, era a pescaria mesmo. Mas hoje eu conectei com algo muito superior, que a gente poderia falar meditação, que para mim é a maior meditação do mundo, que é a oração. Qualquer lugar que eu tiver, se eu me pegar de surpresa, eu me sentir de surpresa, eu ponho o joelho no chão, eu oro e eu me conecto com o superior. Isso me traz uma tranquilidade. E o Aldinei não falou. O que mais deixa o Aldinei, eu honro e respeito ele e a família dele, desde o filhinho de 3 anos que faz isso, sai da casa dele até chegar na empresa, atravessando 30 quilômetros da cidade, fazendo oração, até chegar na empresa. Eu tive a oportunidade de levar o campeão do mundo de rodeio, no primeiro rodeio. E quando ele começou a montar em rodeio, ele saía do hotel até no rodeio fazendo oração, e saía do rodeio até no hotel fazendo oração. E ele foi campeão do mundo e tem um estátua nos Estados Unidos, o Adriano Moraes. Quando você falou meditação, para mim a maior meditação do mundo é a oração, você conectar com você mesmo e com o ser maior seu. A segunda pergunta que você estava falando sobre autoconhecimento, para mim não existe ninguém que vai conseguir conectar com nada na vida se não pegar pelo menos 5 áreas do autoconhecimento.
que é o ambiente, que é o comportamento, capacidades e habilidades, olhar para suas crenças e entrar em contato com a sua identidade, a sua missão, o que faz você levantar cedo. Faz você realmente ir lá e conseguir pegar um estagiário e pedir perdão para ele. Pegar um estagiário e pegar um feedback dele. Então, lá no seu ambiente, você tem de olhar como você está no seu ambiente, na sua casa. Não adianta você querer tratar um colaborador bom se você está machucando o seu filho em casa. Não adianta você sair da sua casa, machucar a sua empregada e largar o seu filho, o bem maior, na mão dessa pessoa. Não adianta chegar na sua empresa e machucar um colaborador e viajar. Você vai largar o seu bem, a sua empresa na mão dele. Então, você tem de olhar os seus comportamentos e criar capacidades e habilidades, qualquer empresário, para poder tocar seu negócio. E enfrentar suas crenças, porque tem muita gente que está tocando um negócio, não é para o cliente, ele está tocando para ele, realizando o sonho dele, não do cliente. E o negócio é feito para o cliente. O cliente vai mostrar para você quem realmente está sendo atendido lá. Chega numa empresa e fala, quem aqui é seu patrão? O Aldinei. Como assim, Aldinei? O patrão dele é o cliente, ele trabalha para o cliente. Se o Aldinei ficar 60 dias sem ir na empresa, o negócio vai rodar. E o pagamento dele vai vir. Agora, se não está nem o cliente na empresa, ele entra, sei lá, quantos clientes entra por dia lá? Sei lá, Bastante. 600 clientes. 600 clientes. 600. Se não entrar nenhum durante 2 meses, fechou. E aí, você entrar em contato com o seu propósito, a sua identidade. Val, por que você veio, você mora aqui em Fernão, mora 50 km de Bauru e você está 450, vai andar 900 vindo e volta. Porque eu tenho um propósito. Porque o meu propósito conecta com o de vocês. Senão eu não estaria aqui. Faz sentido? Ou se faz. Maravilhoso. Se eu tivesse eu vou escutar isso que você falou muitas vezes Glória a ainda Deus. aí, cara, porque foi muito bonito mesmo e mostrou o caminho, né? Sim. Gostei muito dos 5 passos. Perfeito, Val. É isso. Acho que o gongo suou, hein, Rafa? É mesmo, Bia? rapaz Gongo do suou. céu. Vamos lá. Você gosta disso, né, Rafa? Eu gosto quando o papo tá bom. Acho que é porque assim, né, gente, a minha preocupação e a preocupação do time nossa é assim, quem ficou com a gente assistindo e está num momento de estresse, né, e que tá querendo desligar um pouco, mas tem os seus desafios, que soluções a gente deixou para eles, né? Para o nosso cliente do nosso programa aqui. E eu gostaria de recapitular algumas aqui antes da gente caminhar para o fim. Aí, uns plins aí que e até para vocês me corrigirem dentro do contexto aí, né? Eu acho que tem alguns pontos que gritam assim na fala de vocês. O primeiro ponto que me vem assim é entender, né, Aldinei, que eu peguei muito da sua fala assim, que primeiro, você entende quando você pisou na bola. Eu acho que isso é uma coisa assim que às vezes a gente fala pouco. Por exemplo, eu chegava primeiro, saía por último, tinha um monte de problema, tinha isso, tinha aquilo outro, e devido a isso eu não respeitava as pessoas que estavam lá. Isso. Mas eu também tinha meus motivos, eu também estava... Né? Então assim, você está no estresse, para de se cobrar mais. Tá, Né? Acho que esse é um ponto assim que vem assim, entenda que você tinha seus motivos também, o que não quer dizer que está certo. Né? O que não quer dizer que está certo. Que daí você foi, quer dizer, eu fui buscar ajuda para entender, para ouvir as pessoas, né? Para pedir ajuda, para saber o que eu quero. E acho que nesse campo do estresse tem muito disso, assim. Qual é meu sonho? Porque vai ter dificuldade, vai ter desafio, vai ter situações. Estou melhorando a minha fala aqui, Val. Vão ter situações. Você fala bem, você fala desafio. Desafio é legal. Para mim, eu uso o desafio, Perfeito. porque o desafio me engaja, né? Eu Perfeito. falo assim, ó, hoje eu tenho uma menina que trabalha comigo, ela vinha, Rafa, tô com um problema. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, não fala isso pra mim que me desanima antes de eu saber o que é. Eu falei, perfeito. então traz pra mim, tô com um desafio. Nossa, vai, Vamos na junto. bola que eu quero. Então, essa maneira da gente encarar os desafios, se a gente estiver ligado na tomada. Eu tenho muito... E o que é ligado na tomada? Que aí entra, que eu peguei daqui, tá? Eu tô falando aqui ligado na tomada é assim, qual que é meu sonho para esse negócio, para minha vida? Quando eu tô ligado na tomada, eu seguro o rojão. Projeto de vida. Seguro o rojão. Não deixa de ser, né? Projeto de vida. Então, para diminuir o estresse que tá nessa situação, né? Você tem uma folha em branco aí? Opa, manda essa aqui. Vai no verso. Aqui, Dor de caneta? um dos aprendizados que eu tive. Nós vamos dar um jeito de chegar para vocês aí, né? A chegando aí? vida é como se fosse um relógio, Não. certo? Relógio. Um relógio de ponto. Tá. Aqui é 12, aqui é 6, certo? Sim. Aqui é
15 e aqui é 45. Perfeito. E daqui até aqui tem o 5, tem o 10, aí 15. Perfeito. Aqui tem o 20 e o 25, aqui é 30. Perfeito. Aqui tem o 35, tem o 40 e 45. 50, 55. Aqui é o 60, certo? Certo. São 60 segundos. Faz sentido? Faz sentido. Tá. E aqui eu aprendi e acredito que vale a pena tudo isso, Sim. que você precisa fazer uma lista aqui, certo? Que pode ser que para mim faz sentido aqui do 5 ao 10 a área espiritual, pode ser. Certo? Para você pode ser que é o esporte. Para ela pode ser que é o financeiro. Né? Aí o Valdemir Gabriel, autorrealização de estar com pessoas, aprender com elas e multiplicar, certo? E aqui tem lá o hobby meu, que hoje, o que é hoje? Primeiro trilha, segundo pescaria, terceiro viagem. Aí vem aqui o outro aqui que é familiar. Como que eu estou na minha área familiar? Aí você faz essa lista aqui, ó, de tudo. Aí outros, né? Do que você Religião, busca. Sim. Crença, seja qual for ela, seja Buda, seja Deus, seja o que você acredita. Tá? Para mim é Deus, Sim. né? Eu não me vejo sem Deus. A vida não faz sentido. Para mim não, Sim. tá? E aí tem nesse percurso todo aqui algo a mais, talvez seja estudo, faculdade, Sim. até onde você quer, quantas faculdades você quer, porque quem escolhe é você, quem decide é Perfeito. você, não tem outro. Faz sentido aí que eu tô falando? Faz sentido. Tá. Então assim, mas aí agora, do 0 ao 60, qual que faz mais sentido para você? Espiritualidade. Espiritualidade, para você. E para você? Pra mim é autoconhecimento. Autoconhecimento. E para você? Foi igual a ela também. Espiritualidade. Ótimo. Aí aqui se chama Roda da Vida, Sim. certo? E aí eu cheguei num certo momento que eu coloquei aqui pra mim que primeiramente era financeiro. Sim. Mas não é o financeiro. Primeiramente é eu comigo mesmo, Sim. tá? Aí cheguei numa outra conclusão. Pra mim estar bem, pra mim fazer a minha esposa bem, o meu filho bem, o meu pai ou minha mãe bem, eu preciso estar bem. Sim. Então eu me coloquei em primeiro lugar na minha lista pra mim poder dar esse presente pra mim e depois passar para os outros. Perfeito. Sucessivamente. E assim por Perfeito. diante. Maravilhoso. Gente, Bia, Fê, vocês querem Aprendeu dar um direitinho, palavra? Val. É, Você viu, guardou você viu? aí, ó. Aprendeu, hein, meu? Fê, Bia, querem Queria dar as últimas agradecer palavras? vocês, muito obrigada por essa participação. 4º episódio, né, do nosso podcast por mais soluções. E ver quantas soluções vocês têm e buscam no dia a dia de vocês. Muito legal essa aula, né? Sim. É sempre uma aula. Sim. É isso, acho que é por menos tapas na mesa, né? Por mais soluções e por menos tapas nas mesas, por menos palavrões nos trabalhos, né? E por mais ambientes menos hostis, né? A gente acredita que esse é o caminho. Esse é o caminho para a gente ter uma sociedade que não seja doente, né? Acima de tudo, mas que possamos viver todos em paz, né? Principalmente no ambiente de trabalho. E numa frase, eu gostaria que vocês façam os comentários de vocês e deixem uma frase para o dono de uma empresa que está lá agora com estresse, com dificuldade de desligar, né? Vocês podem, vocês dois, olhar para essa câmera aqui, ó, e dizer uma frase. Pensa que esse é um irmão de vocês que está lá, que vocês não se conheceram, e nesse momento ele falou, eu vou ficar nesse programa, eu vou ficar assistindo, eu tenho a minha empresa, eu não sei o que eu faço, estou com muito estresse, muita coisa na cabeça, às vezes não consigo dormir. Qual frase vocês deixam para eles, para a gente caminhar para o nosso encerramento aí, né? Qual parágrafo você quer deixar aí, Val? Vou começar com você agora, Val. Perfeito. Só você pode mudar a sua história. E aí, Aldinei, e você? O que você diz olhando para esse cara aqui, ó? Eu vou facilitar a tua vida. Tenta lembrar do momento mais difícil
que você viveu empresarialmente, se você pudesse voltar, sentar do teu lado, você diria o que para você naquele momento? Você mesmo, voltar lá naquele momento, Deus permitiu que você saísse, pegasse uma cápsula do tempo, sentasse do seu lado, na hora que você estava bem estressado, você falaria o que no ouvido seu? Você é foda. Aê! Quero lembrar você que está assistindo a gente para seguir a gente nas redes sociais aí, porque a gente vai ter sempre conteúdos novos, sempre trazendo um problema para a mesa. Hoje era o estresse e como a gente lida, e tivemos a chance de ter aqui uma grande aula. E se você está assistindo a gente na TV, semana que vem a gente tem mais aqui. Inclusive, o próximo problema que a gente vai trazer aqui tem a ver com finanças, propriamente dito, né? Quanto que o problema financeiro de se tocar, bater escanteio, correr na área, cabecear. Então nós vamos ter especialistas aqui, acompanha com a gente e a gente vai estar nessa. Confere? Tudo certo? Fechou. Agradeço muito vocês, deixo aqui um abraço, lembro você que é empresário, cadastre sua empresa na Solutudo, tá aqui o endereço aqui embaixo, é gratuito e se você quiser que a gente te ajude, você cuida do seu negócio, a gente cuida para pessoas acharem, pessoas que têm o problema que você resolve, ou a situação que você resolve, né? Acharem você na Solutudo. Agradeço muito, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. Obrigado pela viagem que vocês vieram para estar aqui, por mais Val, por mais Aldinei, Eu por que mais agradeço histórias, pela por mais oportunidade. soluções na vida de todos. O mundo já tem bastante problema, mas tem muita gente solucionando. Solutudo de bom, até a próxima. Valeu, pessoal. Aqui, ó. Um abraço. Solução. 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 Solução.